E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula do projeto Bora Correr. Que bom que você está aqui de novo. Nesse evento, eu estou te ensinando como treinar a corrida do jeito certo, sem você cansar, sem você se machucar, sem você desistir, mesmo que você nunca tenha corrido na sua vida. Na nossa primeira aula, eu te ensinei o passo a passo, qual que deve ser a sequência, a evolução, para você conseguir sair do zero e começar a correr, ou para você que já corre um pouco, conseguir aumentar o seu tempo de corrida, a sua distância, como fazer para aumentar o seu fôlego. Muita gente me fala, mas eu não sei correr, eu não consigo, eu não tenho fôlego, eu não sei respirar. Tudo isso eu cobri lá durante a nossa primeira aula. Inclusive, me conta aqui nos comentários depois se você colocou em prática. É importante, gente, que todo esse conteúdo que você vai aprender aqui durante o projeto, você aprenda e coloque em prática. Só aprender, ficar de braço cruzado, sentado no sofá, não vai resolver. Então me conta depois, eu faço questão que você vá lá e vivencie essa experiência junto comigo, beleza? Inclusive, se você ainda não assistiu a primeira aula, se você não assistiu a aula 1, dá uma pausa aqui no vídeo 2 e volta lá agora para assistir. É isso mesmo. Esses vídeos, todas as aulas, todos os vídeos do projeto Bora Correr, eles têm uma sequência pedagógica. Eu preparei didaticamente para você ter uma melhor experiência aqui durante o nosso evento. Tudo na corrida é sequência, o nosso projeto também é uma sequência. Então, se você ainda não assistiu, volta lá para assistir, assiste a aula inteira, depois você vem para cá curtir o vídeo 2. No vídeo de hoje, na nossa aula 2, você vai aprender na prática mesmo, real, como deve ser a sua técnica de corrida, como deve ser a sua movimentação, como é que você faz a transição da caminhada para a corrida. Será que você está correndo certo? Será que você está correndo errado? Vamos aprender já desde o começo a melhor maneira? Por que é importante aprender isso? Porque tem muita gente que me fala que sente dor quando vai começar a correr, sente dor na canela, sente dor no joelho, sente dor nas costas. Tem muita gente que tem medo de sentir dor. Será que se eu correr eu vou me machucar? Então é interessante você aprender a técnica correta, o que a gente chama de biomecânica. Daqui a pouco eu vou até mudar o cenário para te mostrar na real como é que você vai fazer isso. Isso tudo lembrando da nossa sequência aqui do projeto, lembra? Eu comecei na primeira aula te apresentando isso aqui, ó, nossa ação. Primeira coisa é agir, entrou em ação. Tivemos a nossa primeira aula, onde eu te ensinei uma parte do método do programa Bora Correr, intervalo, estímulo, intervalo, você já aprendeu isso. E hoje a gente vai cobrir, então, o jeito certo de correr na aula 2. E na sexta-feira, na nossa aula 3, você vai aprender como programar tudo isso. Você vai aprender o método, vai aprender hoje as técnicas e depois, como é que a gente faz uma sequência de evolução? Como deve ser um treino organizado, ou seja, a organização dos treinos real, na prática. O que você faz na semana? Que dia que você treina? Você deve treinar todo dia? Você deve descansar algum dia? Como é que a gente organiza tudo isso? Então, todo esse organograma de treinamento você vai aprender na nossa próxima aula, o que vai complementar toda essa nossa jornada de evolução para depois, no final, você chegar lá no seu troféu, na sua meta. Você vai aprender todo o processo, então, de treinamento de corrida para você conseguir definitivamente evoluir. Percebe que tudo que a gente faz em sequência dá mais resultado? Quando a gente sabe por onde a gente tem que ir, tudo fica mais fácil, dá mais segurança para a gente seguir por aquele caminho. A gente sabe que é confiável, a gente sabe que é infalível, é só seguir que vai dar certo. A própria evolução de um corredor, de uma corredora, é assim. A jornada de um corredor, ela se dá toda semana. Se você treinar regularmente, fizer ali a sua programação de treinos de uma semana para outra, de uma semana para outra, de uma semana para outra, a sua evolução vai acontecendo naturalmente. Daqui a um mês, você vai estar melhor do que você está hoje. Daqui a 3 meses, você vai estar melhor ainda do que você está hoje. Daqui a 6 meses, cara, é uma vida nova, você não vai nem se reconhecer mais. Imagina uma coisa comigo, imagina quando você vai num médico, você vai lá e faz um check-up, o médico te pede um monte de exames para você saber como está a sua saúde e nesse resultado desses exames vem lá, por exemplo, que o seu triglicérides está alto, seu triglicerídeo está elevado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua gordura no corpo está alta. E o que isso tem a ver com o treino? O que tem a ver com a corrida? Tem a ver com evolução. Quando a gente fala de gordura no corpo, a gente não está falando só de estética, não. Eu estou falando de saúde. Vou te mostrar aqui
um esquema, um mecanismo bem simples, bem didático para você entender uma parte da fisiologia do emagrecimento. Por que você precisa saber isso aqui antes da gente entrar no nosso conteúdo principal de hoje, conteúdo prático? Não adianta nada eu te ensinar na prática como correr, como evoluir, se você estiver cometendo alguns erros, se você estiver com alguns pontos cegos. E provavelmente eu vou te ensinar uma coisa que eu acredito que você não saiba. Lembra que eu falei que o projeto Bora Correr não eram apenas dicas, é uma experiência, uma imersão. Eu quero que realmente você aprenda coisas que outras pessoas não estão aprendendo por aí. Eu faço questão de te ensinar bem didaticamente para você evoluir. A minha missão com esse evento é fazer você evoluir na sua saúde, no seu desempenho, no seu condicionamento. Isso tudo, consequentemente, faz você chegar mais perto lá do seu troféu, lá da sua meta, seja de emagrecer, seja de aumentar a distância, aumentar fôlego, melhorar os seus tempos. Tudo isso parte desse princípio que eu vou te ensinar aqui, uma parte dele, né? O seu triglicerídeo, então a sua gordura no corpo, por que ela te atrapalha? E por que é importante você eliminar cada vez mais isso do seu corpo? Quando a gente tem uma célula de gordura, eu fiz um esquema aqui, não repare no desenho, na parte artística do professor, que é muito ruim, mas eu vou explicar de forma bem simples para vocês a bioenergética, a fisiologia do emagrecimento. Imagina que você tem a sua célula de gordura, seu adipócito, tá? Pode estar dentro da célula muscular, pode estar dentro do fígado, mas principalmente está na nossa região abdominal, né? Imagina uma célula de gordura que está ali e você quer quebrar essa gordura, quer eliminar. Como é que é o processo? Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de um estresse. Primeira coisa, não é um estresse mental, onde você fica nervoso, fica bravo, com raiva, não, esse estresse não. É o estresse do exercício, ou, por exemplo, da dieta, é um fator estressor. Quando você faz uma dieta mais restritiva, ou quando você faz exercício físico, o exercício é um fator de estresse, né? Tira você do repouso. Então, quando a gente aumenta esse estresse, a gente faz o quê? A gente aumenta a atividade, a produção, a liberação de alguns hormônios na nossa corrente sanguínea. Cortisol, GH, adrenalina, noradrenalina, talvez você já tenha ouvido falar, o mais famoso, né? Adrenalina. Pô, aumenta a minha adrenalina com exercício. Quando a gente aumenta esses hormônios lipolíticos, a gente aumenta também a atividade de algumas enzimas. E, gente, não vai ser uma aula chata de fisiologia, não. Fica aqui que vai ser bem direto ao ponto. Quando a gente aumenta tudo isso com exercício, esse triglicerídeo, que ele é formado por 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol, é o famoso triacilglicerol. O triglicerídeo ele é formado por basicamente 4 elementos, né? Quando a gente faz exercício, gera esse estresse, aumenta os hormônios, aumenta as enzimas, essas enzimas agem para quê? Para quebrar essas ligações químicas aqui. E aí a gente libera os ácidos graxos um do outro e do glicerol. Então, essa bolinha aqui está representando o glicerol e esses quadradinhos os ácidos graxos. O que acontece quando eu tenho essa quebra? Você pensa, eu quebrei a molécula. Essa molécula de triglicerídeo ela é muito grande para passar pela membrana do adipócito. Então, a gente precisa quebrar ela em partes menores. Agora, esses caras estão livres. Eles conseguem ir para a sua corrente sanguínea. A gente sabe que a corrente sanguínea é água, é líquido, e a gordura não se mistura com água. Lembra que na sua casa, quando você coloca uma panela de água e coloca óleo de cozinha, o óleo e a água não se misturam, né? A gordura com a água não se mistura. Então esses caras, para conseguirem serem transportados pela corrente sanguínea, eles chamam Uber. É brincadeira, tá, gente? Mas eles chamam Uber chamado albumina, que é uma proteína que vai transportar esses caras aqui na corrente sanguínea. O que acontece? Você liberou o ácido graxo e o glicerol na corrente sanguínea, pegou carona lá no seu Uber chamado albumina. Essa albumina ela vai ter... O que seu músculo precisa de energia? Então ela vai passear pelo seu corpo, vai fazer um city tour lá, vai passar pelo seu músculo, vai passar pelo seu fígado. Qual a mágica do exercício físico? O seu músculo ele precisa de substrato energético. Entre aspas, precisa de gasolina, precisa de combustível. O seu músculo não está nem aí se ele vai usar glicose, se ele vai usar gordura, se ele vai usar glicerol, se ele vai usar AGL. O músculo precisa de substrato energético. Então, quando você consegue, com o estresse do exercício, aumentar a atividade de hormônios, aumentar as enzimas, quebrar essa molécula de triglicerídeo, depletou ela, jogou elas para a corrente sanguínea, o seu músculo vai lá e pega. Então, quanto mais exercício você faz, quanto mais exercícios
sistematicamente, seguindo então sequência, evolução, passo a passo, o seu metabolismo vai acelerando, o seu corpo vai ficando adaptado a queimar a gordura. Por que não tem corredor ou corredores que treinam sistematicamente e tal? Você não vê um corredor gordo, é difícil você ver. Por que a corrida emagrece tanto? Tem alguns corredores que a gente vê acima do peso, porque provavelmente estão ingerindo muita gordura e essa conta não está fechando, né? É uma conta. Então assim, mas por que a corrida emagrece tanto? Por que eu tenho tantos alunos que emagreceram demais? Porque o seu corpo, quanto mais você vai treinando, mais você vai ficando craque em liberar hormônios, enzimas, fazer essas quebras e transportar essas gorduras para dentro do músculo, e o seu músculo literalmente oxida isso, queima a gordura. Agora, qual o perigo de uma pessoa que não faz exercício, só foca na dieta? Sabe qual o perigo disso? Gente, o seu músculo ele protege o seu corpo, desde que você estimule ele. Sabe aquela situação que tá assim, ó, a pessoa te convida para ir num churrasco. E aí você fala assim, pô, legal, vou no churrasco e tal. E você resolve colocar aquela bermuda que você queria muito usar e aquela bermuda não fecha. Puta, a bermuda não fechou na barriga ali, tá incomodando, tá... A gordura, seu triglicerídeo tá alto e mesmo tá fechando. Aí a pessoa fica pé da vida, fala assim, eu vou começar uma dieta hoje, agora, de qualquer jeito, de onde eu tiver. E aí a pessoa começa então uma restrição calórica. Vai restringir proteína, gordura, carboidrato, enfim. Não estou dando uma receita nenhuma para você, mas isso acontece. Muitas pessoas já passaram por isso. E qual o perigo disso? Aí a pessoa começa a fazer essa restrição, gera todo esse estresse, todo esse processo que você entendeu, começa então jogar essa gordura para a corrente sanguínea. E ela está lá fazendo um city tour, lá dentro do Uber, dentro da sua corrente sanguínea. Só que essa pessoa não está fazendo exercício. Ela começa assim a emagrecer, só que ela está jogando muita, está aumentando a disponibilidade de gordura no sangue. E aí essa gordura, fez o city tour, passou pelo músculo dessa pessoa, mas a pessoa não usou, porque ela não está fazendo exercício, está sedentária. E aí essa gordura passa direto pelo músculo e ela vai entrar onde? No fígado. E esses caras que tinham se separado, eles se juntam de novo. Essas três moléculas se juntam lá de novo ao glicerol, formam novamente um triacilglicerol. 3 moléculas de gordura, que é o ácido graxo, mais o glicerol, formou novamente um triglicerídeo. Então, o que acontece com a pessoa que só foca na dieta, não está preocupada com a saúde, só quer emagrecer a todo custo? Ela está simplesmente tirando a gordura de dentro do adipócito, jogando na corrente sanguínea, essa gordura pode parar no fígado. Não é toda a sua gordura que vai parar no fígado, uma parte dela você utiliza para viver, para respirar, para se movimentar, sim, só que boa parte dela pode parar no seu fígado. É a famosa gordura no fígado, esteatose hepática. Talvez você que não esteja fazendo exercício, esteja com a sua gordura no fígado aumentada, não está nem sabendo, porque não faz exercício. Por que é importante? Por que eu defendo tanto, gente, a evolução dos treinos? Você fazer a transição da caminhada para a corrida, da corrida e avançando. Uma parte do conteúdo que eu te ensinei ontem na aula 1. Porque quanto mais bem treinado você vai ficando, quanto mais você vai ficando adaptado a treinos mais intensos, treinos maiores, com volume e intensidade adequada para você, mas numa crescente, numa sequência, você vai ficando mais adaptado para esse processo. Seu corpo vai ficando craque em queimar gordura. Por isso que a corrida emagrece tanto. Então, você entendendo esse processo, você fala assim, onde eu estou errando? Eu estou colocando muita gordura para dentro? Eu estou queimando o suficiente? Eu estou fazendo o meu músculo usar essa gordura? Eu estou treinando? Ou não estou? Então, é importante você entender esse processo. Porque para você avançar, você precisa de 2 coisas. Você precisa de regularidade, óbvio. Então, para você continuar evoluindo, continuar crescendo, você tem que treinar regularmente, aí com o passo a passo certo, adequado para você, que é o que eu faço com os alunos do Bora Correr. Eu dou a sequência exata que eles devem fazer, dentro da individualidade de cada um, e esse aluno consegue evoluir. Então, tem que ter essa regularidade, tem que saber como treinar do jeito certo, que é o que você vai aprender agora, na parte prática. Isso aqui foi só um parênteses que eu abri, porque eu acho importante você ter mais conhecimento, já que você está participando dessa imersão aqui junto comigo. Acho que você merece entender um pouco mais coisas que você talvez não conhecesse. E quer ver um exemplo? Tem uma aluna minha que chama Simone. A Simone ela é mineira. Simone é aluna do Bora Correr há bastante tempo, está no Bora Correr até hoje. E eu lembro quando a Simone voltou a correr, ela estava vindo de uma lesão antes de fazer parte do programa. Tinha se machucado,
Eu ensinei muitas técnicas de corrida que eu vou te ensinar agora, assim que eu terminar esse parênteses que eu abri aqui. E junto com o que você aprendeu na aula 1 de ontem, a Simone colocou todo esse passo a passo em prática. E ela foi e fez a primeira prova de corrida dela. E ela conta nesse vídeo que você vai assistir agora na sequência, ela fala que ela não sentiu dor, porque ela usou as técnicas de corrida, o fôlego voltou e ela terminou a prova sem estar muito cansada. Dá uma olhada no que a Simone fala nesse vídeo. Olá, meu nome é Simone. Estou fazendo esse vídeo para agradecer ao Rodrigo a oportunidade que ele está me dando de participar desse grupo incrível que ele criou. Há um ano eu me lesionei, parei de correr e agora eu voltei à minha primeira prova de rua depois do programa. Estou muito feliz, corri inteira, não me lesionei, não estou sentindo dor nenhuma. Não estou cansada, o fôlego voltou, então assim, eu quero agradecer a ele e aos amigos da nossa comunidade secreta do Facebook, do programa, que são incríveis. Eles nos dão uma força assim, fora do comum. Todo mundo posta treino, todo mundo comenta, todo mundo se apoia. Quero muito agradecer a oportunidade e conto com vocês, é uma família nova que eu constituí. Isso aí, valeu! Por isso eu vou te ensinar agora, na prática, como que deve ser a sua técnica de corrida, para você não se machucar, não sentir dor e, consequentemente, não precisar interromper os seus treinos e isso acabar não atrapalhando a sua evolução na corrida. A gente vai mudar de cenário aqui agora um pouco para você ter uma experiência melhor com o próximo conteúdo que eu vou te mostrar. Pessoal, então agora eu estou num ambiente diferente, estou numa sala, só um espaço livre aqui para eu poder exemplificar algumas coisas para você na prática. Eu falei que ia te ensinar correr na prática do jeito certo, então para isso eu vou usar um espaço, eu vou me movimentar aqui um pouco. Eu quero que você entenda o que é intuitivo, por exemplo, na caminhada, e muita gente acha que é intuitivo na corrida e acaba fazendo errado, e aí eu vou tentar fazer com que você, que principalmente é iniciante ou está sedentário e vai começar, já comece sabendo do jeito certo, tá bom? O que é o mais natural? Como é que é o jeito certo? Vamos pegar primeiro da caminhada. Da caminhada a gente vai transferir para a corrida para você entender o conceito da biomecânica que eu quero que você aprenda. O que é biomecânica? É o estudo do movimento, né? Quando a gente fala em biomecânica, análise biomecânica, eu posso fazer uma análise de um movimento de musculação, por exemplo, uma análise de movimento do ombro ou um agachamento. Então a gente analisa biomecanicamente. Então a gente vai fazer aqui, vou te dar algumas dicas práticas de biomecânica na corrida. Esse vai ser... Eu falei que assim, um conteúdo prático vai ser muito prático mesmo e você principalmente vai saber como não fazer errado para não se machucar, para não sentir dor na canela. Muita gente fala, Rodrigo, eu tenho dor na canela. Uma das causas é isso que eu vou te mostrar hoje. Você vai saber como corrigir, entre outras coisas, para evitar lesões, evitar machucados e ter uma melhor experiência na corrida. Mas vamos direto ao ponto. Como é que é o princípio da caminhada, o princípio da marcha? Quando você estiver caminhando, uma criança, né, faz isso naturalmente, a gente adulto também. Quando a gente está caminhando, a gente naturalmente quando vai caminhar, olha a entrada do meu pé no chão. Calcanhar primeiro, normal, um termo que a gente usa muito, né? Calcanhar, planta, ponta. Percebe? Você faz isso, é natural. Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso, observar isso. Mas na caminhada é normal, a gente faz isso. Caminhando, calcanhar, planta, ponta. Eu vou entrar com o calcanhar primeiro, é normal, eu estou aqui caminhando, eu entrei com o calcanhar. Sem perceber, a gente faz isso, né? Você joga o pé na frente, caminhou, apoiou o calcanhar, depois o meio do pé e vai sair com a ponta do pé. Fala calcanhar, planta, ponta. O que acontece quando muita gente começa a correr e intuitivamente, então, lembra que eu falei caminhar é intuitivo, correr não. As pessoas começam a acelerar um pouquinho essa mecânica da caminhada. Estou aqui caminhando, beleza, calcanhar, planta, ponta, e de repente, de uma hora para outra, a pessoa está caminhando, ela quer começar a correr. E ela vai começar a correr jogando o pé lá na frente. Você viu que eu fiz exatamente isso. Estou aqui caminhando, eu vou correr, eu vou jogar, eu vou saltar. Lembra que a corrida é uma sequência de saltos? Então, se eu salto e jogo o meu pé lá na frente, eu vou aterrissar primeiro com o calcanhar. Se eu fizer isso intuitivamente, sem eu parar para pensar na biomecânica da corrida, que é o que a gente está fazendo aqui nesse trecho, nesse momento do vídeo aqui. Como é que uma criança ela começa a andar? Vou te dar uma dica agora prática para você tentar fazer, talvez não uma mudança de pisada, né?
mas uma orientação, principalmente para quem ainda não faz, e se você já corre e quiser melhorar a sua pisada, é claro que é sempre bem-vindo. Mas lembra de uma criança aprendendo a andar? Eu tenho essa imagem muito recente, vou até pedir para o meu editor colocar um trecho do Felipe, meu filho, quando ele era pequenininho, aprendendo a andar. O Felipe ainda caía toda hora. Mas como é que criança faz? Eu vou imitar uma criança, um bebê, uma criança bem pequenininha andando, ela desequilibra para frente. E aí ela vai caindo para frente, ela vai jogando o corpinho dela para frente. O vídeo do Felipe mostra muito isso. Eu lá segurando ele, tomando cuidado para ele não cair, o que ele fazia? Ele se desequilibrava para frente e ia caindo para frente. E eu não ensinei biomecânica para o Felipe com 1 ano de idade. É natural, é instintivo, é intuitivo do ser humano. Eu já vou aproveitar para te dar uma dica aqui de mindset que eu lembrei agora. Tem muita gente que fala assim, Rodrigo, eu já tentei, eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo avançar nas coisas e tal. Uns pensamentos às vezes meio derrotistas que a gente tem. E lembra de você não vai lembrar, mas lembra da ideia de quando você era um bebezinho e aprendeu a andar. Lembra o que aconteceu? Você caiu quantas vezes? Você fracassou quantas vezes? Toda criança, quando está aprendendo a andar, passa por esse processo. Levanta, cai. Levanta, dá 1 passo, cai. Levanta, dá 2 passos, cai. Levanta, dá 3 passos, cai. Até conseguir correr. Até conseguir andar. Até conseguir ter equilíbrio para caminhar normalmente. Então, nós já somos vencedores lá de trás. Em algum lugar do seu cérebro já tem um chip aí de assim, você é uma pessoa que não desiste fácil. Porque você passou por essa fase que você não lembra. Então a gente já tem no nosso DNA a superação, a questão de não desistir. Então lembra disso e sacada bônus para você nesse vídeo para você não desistir. Voltando ao princípio da marcha. Então você lembra que caminhando a gente faz isso. A gente aterriza com o calcanhar. Qual é vamos dizer assim, o perigo ou erro por trás de correr usando essa mesma biomecânica, esse mesmo padrão de movimento? Quando você está correndo e você vai aterrissar com o pé lá na frente, com o calcanhar tocando no chão primeiro, repara, se você estiver na sua casa, não sei onde você está assistindo esse vídeo, faz esse movimento aqui, joga a pontinha do seu pé para cima, de onde você está, sentado mesmo. Faz assim, joga a ponta do pé para cima, que é quando eu aterrizo com o calcanhar. Se você está sentado e jogou a ponta do pé para cima, qual músculo contraiu? Repara aí, o músculo que contraiu foi esse cara aqui, chamado tibial anterior. É o músculo que fica ali na frente da sua canela. Tem gente que fala assim, professor, eu tenho dor na canela. Na verdade, o que dói não é o seu osso da canela, é a sua musculatura, que reflete ali, você sente uma dor geral ali, né? Mas onde está sendo prejudicado, podemos dizer assim, é o seu músculo tibial anterior. Ele pode estar fraco, ou ele pode estar sendo exageradamente utilizado. E aí é um erro de biomecânica que você talvez não soubesse. Então, em vez de você correr entrando, aterrissando com o calcanhar, como é que a gente muda isso? Primeiro, se você não conseguir mudar isso, tem 2 soluções para isso, tá? Biomecanicamente. Então você pode, primeiro, fortalecer muito o tibial anterior. Vou dar um bônus para vocês, quem estiver lá no nosso grupo do WhatsApp, vou pedir para o pessoal do meu time colocar um vídeo que eu tenho lá com exercícios práticos para você fazer na academia e em casa, tá bom? Então, lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai colocar um bônus lá, um vídeo lá de exercícios práticos de fortalecimento do tibial, que já vai te ajudar muito. Então, essa musculatura, ela é a mais exigida nesse momento. Então, se você entra com o pé na frente, você está, óbvio, com a ponta do pé para cima, você está ativando o tibial anterior, você está sobrecarregando ele. Então, qual uma estratégia prática, não falei que ia ser prático esse vídeo, de você melhorar isso? É quando você estiver correndo, em vez de você correr muito vertical e entrar com o pé lá na frente, você fazer o que as crianças nos ensinam. Os bebês, quando estão aprendendo a andar, o que eles fazem? Uma ligeira, é uma ligeira inclinação do tronco à frente, quase caindo para frente. Faz esse exercício de desequilíbrio, você vai indo. Quando você estiver quase caindo, você corre. Por quê? Se eu faço isso, eu vou correr nessa posição,
olha onde o meu pé aterriza. Ele aterriza embaixo do meu centro de gravidade. Então, se eu estou correndo muito vertical e jogo o meu pé lá na frente, estou exagerando que é para você entender biomecanicamente, né? Então, ó, onde que eu estou correndo? Eu estou correndo muito vertical, eu jogo o pé lá na frente. Imagina que eu vou correr assim, ó, jogando o pé na frente, tá? Ó, vou correr. Lembra que a corrida é uma sequência de saltos. Imagina isso repetidas vezes. Eu estou sempre aterrissando lá na frente, entrando primeiro com o calcanhar. Eu estou forçando a musculatura do tibial. Lembra que a gente tem dois músculos aqui embaixo, né? Panturrilha atrás e o tibial na frente. Se eu aterrizo o meu pé com o meio do pé no chão, se eu uso essa técnica, essa biomecânica, de uma ligeira inclinação à frente, e quando eu for correr eu aterrizo o pé embaixo do centro de gravidade, eu não estou entrando com a ponta para cima, eu não estou forçando o tibial anterior. Se eu estou aterrissando com o pé chapado no chão, eu estou distribuindo as forças na canela e na panturrilha, no tibial anterior, né, na parte da frente e na parte de trás. Fica uma corrida mais econômica. Então, dica, eu falei isso no começo, mas eu vou reforçar aqui. Rodrigo, mas eu corro entrando com o calcanhar, eu já sei disso e eu não consegui mudar. Posso te falar uma coisa? Tem corredores profissionais que correm usando o calcanhar. E não é nenhum crime absoluto, tá bom? Então, Rodrigo, por que você está levando tanto tempo para explicar isso se não é nenhum crime? Porque isso pode ser útil para principalmente quem está no comecinho, que ainda não tem vícios de corrida. Se você não sabe fazer, já aprenda do jeito certo. Eu gosto de dar um exemplo assim, imagina que você está aprendendo a tocar um instrumento musical, um violão, por exemplo. Aí você aprende na sua casa, do seu jeito lá, na raça ali e tal, aprende algumas músicas. Você vai aprender do seu jeito. Aí daqui a um tempo você vai para uma escola de música para aprender, para evoluir mais. Pode ter certeza que você já chegou naquela escola de música com alguns vícios. Pô, esse dedo não era aqui que era para pôr e tal. Enfim, você vai ter o seu jeitão de fazer a coisa, que você construiu ali, sozinho, né, na raça. Na corrida a mesma coisa. Então, se você nunca fez, já começa a fazer do jeito certo, né? Imagina uma pessoa que nunca fez aula de violão. Eu fiz aula de violão, aprendi violão na escola com o professor. Eu não tinha vício, eu não sabia nem encostar no violão. E aí ele foi me ensinando, Rodrigo, a pestana é assim, assim, assado. Não tinha vício. Ah, eu fazia errado em casa. Não, nem fazia. Então tem muita gente que está assistindo esse vídeo, que está aqui no desafio junto comigo, que está começando do zero, está totalmente sedentário. Então dica, já comece do jeito certinho, tá bom? E você que não consegue mudar o seu padrão de movimento, pô, não consigo, eu aterrizo sim com o calcanhar. Beleza. Fortaleça muito o tibial anterior, alongue. E na medida do possível, essa dica da postura, você consegue fazer. E de novo, não é para ficar curvando a coluna. Ah, o Rodrigo mandou correr curvado para frente. Não. Estou falando de postura, coluna ligeiramente inclinada à frente. Beleza? Essa é a primeira dica que acho que é simples, era importante falar, é diferente da caminhada, não é intuitivo fazer, mas você pode aplicar. Outra dica importante que muita gente me fala, professor, a minha corrida é muito curtinha, a minha passada é muito curta, eu queria ter uma amplitude de passada maior, porque a pessoa acha que se ela tiver uma amplitude maior, ela vai correr mais rápido. Gente, para correr mais rápido, existem outros protocolos de treino que não vai dar tempo de explicar tudo nesse vídeo, nem nessa série aqui, mas treino de tiro, treino fartlek, são outros métodos de treino para você aumentar a velocidade. E aí entrando no princípio da especificidade. Mas uma dica que eu posso te dar, o tamanho da amplitude da sua passada, ela não precisa, presta atenção nisso, a sua amplitude não precisa ser grande e você não precisa aumentar a amplitude da passada. Como assim, Rodrigo? Mas minha passada é curtinha, eu queria ter uma passada maior. Outro dia uma aluna minha falou assim, eu corro com meu marido, ele tem a perna comprida. Eu tenho a perna comprida, né, gente? Eu tenho 1,82 m, então a minha passada é mais larga que a de algumas pessoas. Mas ela falou, ela era mais baixinha que o marido. Eu falei assim, quer uma boa notícia? Você não precisa aumentar nem 1 centímetro a sua passada. Ela falou assim, como assim? Vou te explicar, talvez você tenha essa dúvida também. A amplitude da sua passada está diretamente relacionada ao impacto que você gera no seu corpo. Então, se você tentar aumentar a amplitude da sua passada, o que vai acontecer? Você vai aumentar o impacto que você gera no seu corpo. Quer ver um exemplo prático? Pô, imagina, gente, só imagina, né, que eu estou aqui correndo, que não tem nem espaço para eu correr, mas ó, eu vou lá dar esse tamanho de passo. Imagina que eu estou correndo e esse aqui é o tamanho
do meu passo. Se a corrida é uma sequência de saltos, eu dou um salto desse tamanho, ó. Eu dei um salto, beleza? E agora não está valendo aquela nossa técnica de aterrissar aqui embaixo, só para você ver o tamanho da amplitude. Se eu aumento o tamanho da minha passada, eu jogo minha passada lá na frente. Tá? Ó. Tem um risco aqui, vocês conseguem ver. Daqui ali, ó, a minha passada é essa aqui, ó. Eu corro e esse é o tamanho da minha passada. Agora eu quero aumentar, aumentei o tamanho da minha passada. Se eu aumentei o tamanho da minha passada, o que acontece com o impacto? Não é óbvio? Se aqui eu tenho um impacto X, é um impacto menor. Se eu aterrizo meu pé mais longe, eu tenho um impacto Y. Pô, nesse caso, Y é maior que X. Eu vou ter mais impacto, eu tenho mais chance de ter lesões. Então, uma dica para você que tem a passada mais curta, uma passada mais econômica, você está de parabéns, você está num ótimo caminho. O que você precisa fazer para correr mais rápido? Aumentar o que a gente chama de cadência, que é o número de passos por minuto. Então, não necessariamente você precisa aumentar o tamanho do passo. Beleza? Pegou a visão? Ó, não é o tamanho do passo que você tem que aumentar, é a velocidade com que você dá os seus passos. E vamos falar de cadência bem rápido. Tem não vou dizer que é um mito, mas tem uma ideia aí difundida no mundo da corrida de rua de um número, de uma cadência ideal, que foi instituída por um cara chamado Jack Daniels há muitos e muitos anos atrás, que analisava atletas olímpicos e tal, e chegou-se num número aí, eu considero balela, para mim não funciona, mas um número mágico de 180 passos por minuto. Essa seria uma cadência ideal. Gente, primeira coisa, não existe uma cadência padrão, tá bom? Lembra do princípio da individualidade biológica? Ou seja, cada ser humano é diferente, cada um tem um tamanho de passo, cada um tem uma estatura, cada um vai ter uma cadência. Agora, uma coisa que eu concordo com esse estudo do Jack Daniels é que a gente pode sim e deve, se possível, aumentar a nossa cadência, ou seja, aumentar o número de passos por minuto. A cadência é o número de passos que a gente dá por minuto. Então, se a sua cadência hoje é, por exemplo, a minha cadência é de 150 passos por minuto. Se você aumentar para 160 passos por minuto e mantiver o mesmo tamanho de passo, exemplo, o tamanho do meu passo é esse, beleza? O tamanho do meu passo não mudei. Eu não vou mudar o tamanho, eu não vou fazer uma passada maior para gerar mais impacto, já entendeu? Mas eu vou acelerar a quantidade de passos por minuto que eu dou. Então pensa, você vai fazer o mesmo tamanho de passo, não vai tentar jogar o pé mais longe. Eu preciso trabalhar minha flexibilidade para jogar o meu pé lá longe. Não, não precisa. A sua cadência ela é sua, é natural. E isso pode ser sim intuitivo. Então você já tem o seu padrão de movimento. O que você precisa fazer? Aumentar a velocidade. Então você corria nessa velocidade aqui, por exemplo, se você aumentar para essa, o tamanho do passo sendo o mesmo, você vai correr mais rápido. Pô, eu tô aqui, ó. Aumentei para cá. Aumentei para cá. O que eu estou fazendo? Estou aumentando a cadência. Número de passos por minuto. O tamanho da passada vai ser a mesma. Tá bom? Então, dica para você também que está querendo correr mais rápido. Tem aluno que fala, Rodrigo, eu corro num pace de tartaruga. Eu corro muito devagarzinho. Acelere a movimentação que você faz. Não aumente o impacto, isso machuca. Tem muita gente que vai depois para fisioterapia, vai para outros lugares. Por quê? Junta os dois erros. O primeiro, que é aterrissar com o calcanhar. E aí a pessoa não satisfeita de estar forçando o tibial anterior, aterrissando com o calcanhar, ela tenta aumentar o tamanho do passo. E aí gera mais impacto ainda. E aí, o que é outro erro? Não fortalece o coitado do tibial anterior que fica sobrecarregando. Aí machuca calcanhar, tendão de Aquiles e uma série de outras lesões aí. Então, dica. Primeira dica foi calcanhar planta a ponta para caminhar. Quando for correr, inclinar um pouquinho e acelerar. Outra dica paralela que eu esqueci de falar no começo, que eu gosto de falar, é quando você for fazer a transição da caminhada para a corrida, não é na mesma velocidade, tá? Óbvio, né, gente? Ó, tô aqui caminhando. Nessa velocidade, devagar. Tá bom? Ó, caminhei. Vou fazer agora uma corrida. Aí eu vou correr na mesma velocidade que eu tô caminhando. Estou fingindo que estou correndo, né? Quando você for correr, você aumenta a velocidade.
tanto na esteira quanto na rua. Então, dica, aumente a velocidade para correr, porque isso não faz sentido. Se você está lá na sua esteira, por exemplo, você caminha a 5,5 km por hora, você coloca lá na esteira 5,5, está lá caminhando, beleza. Aí daqui a pouco você fala, vou começar a correr. Aí você deixa na mesma velocidade, 5,5 e tenta começar a correr. Não faz sentido, porque você não vai nem conseguir ter amplitude para correr. Aumente a velocidade para conseguir correr, tá bom? Que velocidade que eu coloco? Depende aí de pessoa para pessoa, mas uma dica prática na esteira é a velocidade que você não conseguir mais caminhar é a velocidade que você vai correr. Exemplo, você vai aumentando a velocidade, coloca lá 6,0. Consegue caminhar a 6 por hora? Consigo, não vai correr nessa velocidade. Aumenta para 6,5. Consigo caminhar muito rápido, mas ainda consigo caminhar. Não corre ainda. Aumenta para 6,8. Puxa, aqui eu estou ainda caminhando muito rápido, mas está muito desconfortável. Aí você aumenta para 7. Exemplo, tá, gente? Aí você pôs no 7,0, 7 km por hora de velocidade. Ali você não consegue mais andar, você começa a dar o primeiro trotezinho. Então ali é uma velocidade inicial para essa pessoa. Tem pessoas, e aí vai depender da estatura, tá? Pega um cara de 1,95 m. O cara coloca 7,0 na esteira, ele anda. Porque ele tem uma amplitude natural muito grande, o tamanho do passo dele é gigante. Então esse cara não vai correr a 7,0, ele vai correr a 8, a 8,5, então isso é individual. Agora, dica, não corra na mesma velocidade que você faz a caminhada. É um estímulo diferente? É um estímulo diferente, é uma velocidade diferente. E uma outra dica que eu queria dar também para vocês, prática, de biomecânica, que muita gente erra, isso vale inclusive para a esteira, né? Para quem corre na esteira, é a oscilação vertical. Isso está diretamente relacionado ao barulho que você faz para correr. Como assim, Rodrigo, o barulho que a gente faz? Imagina que eu estou aqui correndo, gente, de novo, né? Aqui não tem espaço para correr, mas eu só vou simular que eu estou correndo aqui no lugar e tal. Ó, estou absorvendo bem o impacto. Imagina isso aqui agora, ó. Olha o barulho que faz. Se eu salto mais, se eu vou lá para cima, e se eu tenho uma oscilação vertical maior, ou seja, se eu estou saltando muito, naturalmente eu vou ter mais impacto na hora que eu aterrizo. Então, dica prática, tenta correr o mais próximo do chão, mais rente ao chão, tá? Com uma fase aérea adequada, mas absorvendo o impacto. Quer uma dica? Vou te dar uma dica prática e você vai junto comigo usar a sua criatividade agora. Como é que a gente faz isso para ter uma corrida mais silenciosa? Uma corrida mais silenciosa, ela é sinônimo de uma corrida mais econômica e uma corrida menos lesiva, tá? Barulho não é que vai só incomodar a pessoa que está correndo do lado da sua esteira ali do lado de você. Não, ela vai incomodar as suas articulações. Quem tem que absorver o impacto de todo passo que você dá, gente, não são as articulações, não são os ossos, são os músculos, tá? Então, uma dica prática. Imagina você estar numa academia, está em cima de uma esteira, vamos usar a criatividade agora, está lá em cima da esteira e na esteira do lado da sua está vazia, tem um carrinho de bebê com um bebezinho recém-nascido dormindo. E você não pode fazer barulho para acordar. Só imagina, né? Imagina que você está ali na esteira e aí você vai, a esteira está ligada e tal, e você tem que correr silenciosamente. Como é que vai ser a sua absorção de impacto? Vai ser muito melhor. Imagina agora aquela pessoa que está correndo aqui, ó, quase nenhum impacto. Agora imagina essa aqui, ó. Qual está gerando mais impacto? Gente, o próprio barulho fala pra gente. Então, use essa estratégia de uma corrida mais silenciosa, de uma absorção de impacto melhor. Aí vai entrar fortalecimento muscular também, que é super importante. Mas nessa parte prática, vou te lembrar o que eu te expliquei aqui. Movimento, calcanhar, planta, ponta. Para caminhada, ok. Para corrida, não. Tenta aterrissar com o pé chapado. Não se preocupe em aumentar a amplitude da sua passada, sim, aumentar a sua cadência, isso é mais importante. E o barulho da corrida, tentar fazer uma corrida mais silenciosa, vai gerar menos impacto para você. Foi bem prático isso, não foi? Curtiu? Vamos dar sequência aí. Esse conteúdo que eu te apresentei agora, ele é infalível. Se você colocar em prática, você vai sim ter resultado. É assim que a gente faz dentro do programa Bora Correr. É tudo muito prático. Eu falo com cada aluno, o aluno me conta o histórico dele, qual a história de exercícios, de corrida, se já correu, se já treinou,
quanto, como, quais são as metas, quais são os objetivos, e aí juntos a gente vai alinhar qual que é o passo a passo que esse aluno vai seguir, que planilha de treino que esse cara vai seguir, qual a sequência de treinos, desde o primeiro dia para quem é sedentário, para quem nunca fez nada, a pessoa sabe exatamente o que fazer a cada semana, a cada treino, é assim que a gente faz. Eu direciono e, por exemplo, o aluno direcionei exatamente o que ele tem que fazer, está evoluindo, está indo bem, show de bola, continua desse jeito. Ou, professor, tive uma dificuldade aqui, não consegui fazer tal treino, ou tive que parar, tive que viajar, por onde que eu retomo? A gente recalcula essa rota, tudo de forma muito individual, muito direta com cada aluno. Olha, eu não sei qual o troféu que você veio buscar aqui, qual o resultado, né, que esse troféu significa. Se para você é sair do sobrepeso, é aumentar o fôlego, é melhorar a saúde, é melhorar a autoestima, é aumentar as distâncias ou é melhorar os tempos na corrida. A única coisa que eu sei é que para você atingir o seu troféu, a sua meta, o seu objetivo, você precisa treinar corrida do jeito certo. E na nossa próxima aula, na aula 3, que vai ao ar sexta-feira, eu vou te mostrar justamente qual é o mapa dessa evolução. Lembra da nossa escada da evolução, que eu tinha mostrado para vocês lá desde a primeira aula, reforcei um pouquinho hoje? A gente começou aqui, ó, sua atitude de começar, de iniciar. Na aula 1 eu te ensinei o passo a passo desse início, né, de como começar, de como aumentar a distância. Hoje a gente viu esse conteúdo de como correr do jeito certo na prática. E a nossa próxima aula vai ser justamente como você evolui na corrida. Qual o caminho que você tem que percorrer para evoluir? Eu vou até escrever de outra cor aqui, ó. Você precisa aprender então sequência de treinos, programação, e eu vou te mostrar então um mapa. Isso aqui muda o jogo. Se você souber exatamente a sequência, como colocar agora essa sequência programada, você aprendeu uma parte do método, aprendeu uma parte da técnica hoje, tá? E agora, como é que você evolui para realmente, definitivamente, você ter essa curva aqui de evolução e chegar lá na sua meta? Vou escrever de novo aqui, você já sabe o que é. Evolução. Ficou rabiscado, mas não tem problema. É para você lembrar que eu quero que você cresça, que você evolua, para você atingir o seu troféu. Então, você que já passou pela aula 1, tá de parabéns, passou pela aula 2 hoje, você precisa passar pela experiência da terceira aula, a mais importante de todas até aqui. Sabe aquela aula que eu indicaria para o meu melhor amigo assistir? É a aula 3. Você não pode deixar de assistir para você ter a continuidade, ter a clareza dessa programação. E afinal de contas, como que você vai conseguir chegar lá? Pessoal, vocês precisam estar presentes para isso que eu vou te falar agora. A corrida de rua nunca teve tão em alta, graças a Deus. A gente ficou muito tempo preso dentro de casa. As pessoas estão querendo ir para a rua, ir para os parques, para as praias, para o sol, para a liberdade. E você pode levar o seu tênis de corrida para qualquer lugar. A corrida você pode fazer em qualquer lugar. Você só precisa saber como fazer isso. E depois que você aprende como fazer, você não desaprende, não. Depois que você aprendeu, você pode usar esse conhecimento para o resto da sua vida. Eu vivo a corrida de rua praticamente todos os dias. Isso me deixa muito mais feliz. E eu quero você vivendo isso junto comigo. Tudo aí fora é complexo demais. Para de ficar pegando dicas. Esse excesso de informações só te faz confundir. Para de querer buscar um atalho. Para de flertar com atalhos. Isso não te leva a lugar nenhum. Você está aí enxugando gelo, correndo atrás do próprio rabo e não está evoluindo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um cara que eu sempre fui aquele cara incentivador, sabe? Eu lembro que desde muito novinho, desde quando eu era jogador de basquete, desde adolescente, eu era aquele cara que chegava no time no dia do treino físico, aquele treino mais difícil. Eu era o cara que incentivava, que tentava ajudar aquele amigo que tinha mais dificuldade. Eu lembro no exército, eu lembro muito claro isso, quando tinha as corridas em pelotão, aquela corrida que tá todo mundo, umas marchas muito longas, aquelas coisas de exército, né? E aí eu era o cara que saía lá da frente, ia lá pro fundo para puxar os caras que estavam com mais dificuldade, que estavam menos treinados. Eu tenho esse espírito dentro de mim, acho que é
faz parte do meu DNA, de querer ajudar. E quando eu fui fazer educação física, eu coloquei isso em prática. Então, eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço, de ter a profissão que eu tenho, de ser um incentivador, mas não de qualquer jeito. Te incentivar e te mostrar o caminho, te mostrar o conhecimento. É isso que a gente está tentando fazer aqui durante esse evento. Porque, de verdade, eu acredito muito no potencial do ser humano. Você aí dentro de você, você tem um potencial que talvez você não esteja usando. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu acredito nisso de verdade. Eu sou esse cara, eu sou incentivador. E quando eu pude ter a oportunidade de trabalhar na internet e ajudar mais pessoas a fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Talvez você tenha sido tocado por essa mensagem, por essas falas, por esse conteúdo, por essa experiência. Saiba que aí dentro você tem capacidade de mais, de muito mais. Você não faz noção da capacidade que você tem, você só precisa colocar em prática, colocar à prova. Então, eu queria te agradecer demais de você estar fazendo parte disso, de deixar, de permitir com que eu exerça o meu trabalho, exerça talvez o meu dom de incentivador. Eu gosto disso, de dar aquele reforço positivo, de falar assim, vamos lá, a gente vai conseguir, de ser otimista por natureza. Eu sou um otimista por natureza, mas não deslumbrado. Eu não estou falando isso para você pensar que é um discurso de positividade tóxica, tem que conseguir a todo custo, vai dar tudo certo. Não, eu sou um cara muito pé no chão. Eu só ensino para você aquilo que eu sei que dá resultado, aquilo que eu já testei em mim e nos meus alunos. Por isso eu estou passando para você, que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai ter resultados melhores do que você está tendo. E o compromisso que eu quero ter com você é te encontrar de novo na aula 3. Vou repetir, a aula mais importante de todas do projeto Bora Correr. Não só pelo conteúdo que você vai ter, mas pelo conhecimento que você vai adquirir e vai virar a sua chave. Muita gente, mesmo sabendo tudo que eu te ensinei na primeira e na segunda aula, vai acabar parando no meio do caminho, vai acabar não evoluindo, vai chegar aqui, tá evoluindo e vai parar aqui. O que vai acontecer? Vai cair de novo. Acontece direto. Quer parar de ter que recomeçar? Para de desistir. Então agora não é a hora de você desistir, agora de você continuar. Então eu quero muito te encontrar na nossa próxima aula, na aula 3, na sexta-feira. Antes de você ir embora desse vídeo, deixa eu te pedir mais um favor, mais uma vez, rola essa tela para baixo, deixa um comentário dizendo o que você achou. Se você ainda não entrou no nosso grupo VIP de WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp para você ser notificado em primeira mão da próxima aula, para você receber materiais de apoio, materiais extras que a gente vai liberar só para quem estiver no grupo VIP. E eu te vejo então na sexta-feira, na nossa aula 3, para você aprender como evoluir na corrida. Te vejo lá. Antes de você ir embora, tá gostando desse conteúdo de verdade? Convida alguém para fazer parte junto com você. Aproveita que as aulas estão rolando só essa semana, depois elas vão sair do ar, então aproveita para assistir todas as aulas e compartilha o link de inscrição do projeto Bora Correr com algum amigo seu. Ou então digita aí www.boracorrer.com.br, manda lá no seu WhatsApp, manda no seu grupo de amigos, da família, ou para uma pessoa que seja importante para você, que você acha que esse conteúdo pode ajudar, pode agregar. Beleza? Te vejo no próximo vídeo então. Um abração, ótimos treinos e bora correr. Meu nome é Helena, sou de Porto Alegre. Eu estou no Bora Correr desde julho. De lá para cá eu melhorei muito meu tempo nos 5 km, cerca de 6 minutos. Corri uma prova de 7 km, corri uma de 8 e agora em novembro, exatos 4 meses depois que eu iniciei o programa, eu corri meus primeiros 10 quilômetros. Se me dissessem que eu ia conseguir correr 10 quilômetros há um tempo atrás, eu não ia acreditar. E graças aos treinos do Rodrigo, a planilha do Rodrigo, eu consegui, foi sensacional, eu acabei sem dor, eu corri o tempo inteiro, eu me senti bem, ou seja, eu estava preparada para aquela prova. E isso só se confirmou. A sensação que eu tinha antes de estar preparada só se confirmou porque eu acabei bem. Então, eu sei que esse é o começo de uma longa história que eu vou ter no Bora Correr. O ano que vem eu já tenho a meta dos 21. O Rodrigo é sensacional. Além de ser um ótimo profissional, orienta muito bem os alunos e é uma grande pessoa. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada ao pessoal do Grupo Secreto. Também uma família linda que se apoia, se motiva. Todo dia são palavras de apoio e carinho. Isso não tem preço. Muito obrigada, Rodrigo. Tu é demais.
Tá demais mesmo. Beijão. Grande Rodrigo, amigos do Bora Correr, tudo bem? Bom, meu nome é Alexandre Zácara, eu fiz uma reeducação alimentar, eu estava com aproximadamente 128 quilos, eu emagreci 32 quilos, fazendo essa reeducação alimentar, voltando a correr, fazendo musculação, com muita disciplina, muito treino, e eu fui sentindo toda aquela transformação, bem-estar, o estresse foi embora, energia para viver, energia para se divertir, energia para fazer as coisas que a gente gosta, voltando. À medida que eu fui emagrecendo, a vida foi voltando para o meu corpo. Então, a saúde, né, a questão de ir para um médico, fazer os exames e tá tudo legal. Mas agora, no finalzinho, o pessoal estava sentindo que a motivação tinha ido embora. Corri aqui umas corridas de 5 quilômetros, não estava me sentindo legal para ir para as de 10 quilômetros. Pensei, puxa, eu preciso de uma motivação, entrar para um grupo bacana, e eu encontrei o Rodrigo na internet. Para mim foi fantástico. Meus treinos já mudaram, minha planilha está na geladeira. E, gente, vocês não imaginam a transformação mental que entrar no programa causou. Estou muito ansioso para conhecer todos vocês. Forte abraço, gente. E olha, bora correr, que correr é vida. Um abração. Até mais. Olá pessoal, aqui é a Nádia. Eu aprendi nesse ano de 2019 que eu entrei pro Bora Correr. Eu aprendi tanta coisa mesmo, que mudou dentro de mim. A minha evolução na corrida. Eu sofria para completar 5K e depois que eu terminava eu estava exausta. Não me via pensando em São Silvestre, em meia maratona, em maratona. Já fazem parte dos meus planos. A São Silvestre já tá aí e eu vou, né? Isso em menos de um ano. Evoluí como mulher, sou uma pessoa mais segura, mais confiante. Quando eu entrei pro programa eu tava bem mal. Meu quadro emocional estava destruído e veio na hora mais do que certa. A mudança que eu sofri nesse ano foi muito intensa, mas valeu a pena. Sou mais forte, sou mais centrada e estou correndo atrás dos meus objetivos com outra cabeça, com uma mudança de dentro para fora. Onde as coisas de fora, elas me ajudam a crescer. Consigo enxergar isso de outro jeito. Obrigado, Bora Correr. Obrigado, família. Vocês são sensacionais. E eu só tenho a agradecer.